Fala pessoal, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda e hoje eu tenho um assunto super especial para conversar com você. Nós vamos conversar sobre quais são os assuntos de história que mais caem no Enem. Só que eu não vou ser genérico não, eu vou falar com números. Ficou interessado? Então chega junto depois da vinheta. Pessoal, estamos de volta, professor Cleiton na área. Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir para você se inscreva no nosso canal, ajude este professor a divulgar suas aulas, né? Se inscreve, ativa o sininho, né? Que eu ficarei muito grato a você. Turma, hoje nós vamos falar um pouco sobre quais são os assuntos que mais caem no Enem na área de História. Quando a gente vai ver os vídeos de modo geral na internet, se você está procurando, você vai ver que aparece uma pessoa e diz, olha, colônia cai bastante, primeiro reinado também, império cai muito, república também, acaba falando de tudo. Então você fica às vezes sem uma orientação, naquela hora que você tem pouco tempo, no que é que você pode estudar, revisar mais, porque são assuntos que merecem mais a tua atenção, mas por outro lado também são assuntos que caem mais. Enquanto outros assuntos que talvez não caiam tanto, talvez não mereçam tanto tua atenção assim. Obviamente, se você está organizado no teu horário de estudo, se você tem tempo, é bom você revisar todos os assuntos. Mas se não, se liga na dica que eu vou te dar, que você vai otimizar teu tempo. Bem, eu vou falar para vocês a fonte de dados, eu peguei todas as questões do Enem de 2009 para cá. Então a gente pegou, nossa equipe pegou todos os Enem de 2009 para cá e a gente fez uma contabilidade. Eu usei os dados do Super Professor, que é um site que tem um banco de questões e eles também indexam as questões, né? Então você consegue ver as questões por assunto do Enem por ano. Então nós pegamos lá de 5 Enems diferentes. Nós pegamos o Enem tradicional, o Enem Libras, o Enem segunda aplicação, que teve em 2014 e 2016, o Enem cancelado de 2009 e o Enem PPL, que é o Enem que é direcionado ao sistema prisional. Então, com esses 5 Enems de 2009 para cá, a gente tem uma ideia legal da base de dados que o Enem trabalha, porque a gente está pegando todas as provas do Enem com que eles elaboram. E eu perguntaria a você, qual assunto, qual frente você acha que tem mais? Geral ou Brasil? 9 entre 10 alunos falariam que é geral, mas engano seu. Brasil, nesses de 2009 para cá, nesses 5 tipos de Enem, vai ter 268 questões de história do Brasil contra 191 questões de história geral. E às vezes parece um pouco estranho porque a carga horária das escolas de história geral é maior do que a de história do Brasil. Mas o Enem, ele valoriza mais a história do Brasil do que a história geral. Se você for ver de modo em números, você vai ver que realmente tem muito mais questão de história do Brasil. Por isso, esse primeiro vídeo eu vou falar da Frente Brasil. Se você quer ver a frente geral, dá o like, se inscreve, que aí eu vou gravar o vídeo com o de geral. Mas vamos falar de Brasil, né? Vamos falar primeiramente de período colonial. Dessas 268 questões, pelo menos 80 foram de período colonial. Se você for ver, é um universo muito grande. Se você for pegar Império, Brasil Império, esse número vai para 76. Então, a grosso modo, você vai olhar, poxa, então eu tenho que me concentrar mais em colônia do que em império. Calma aí. Temos república. Se a gente for pegar a República Velha, vão ser 52 questões. Se você for pegar era Vargas, até a atualidade, né? Pega de Vargas até a República Nova atual, né? Que é o século XX, né? São 98 questões. Então, se você for ver por esses números, você vai dizer assim, de longe, é República atual e colônia. Só que não é bem assim que a gente estuda, né? Eu vou destrinchar alguns pontos para vocês perceberem isso. Por exemplo, quando nós falamos de colônia, que tem 80 questões nesse apanhado de Enem do Brasil que caiu sobre colônia, você vai ter, por exemplo, período do descobrimento, período pré-colonial, 6 questões. Aí você vai ver
sistema colonial propriamente dito, 65 questões. Crise do sistema colonial, 9 questões. Então, o grosso está ali em sistema colonial. Só que quando você vai diluir sistema colonial, vai ter pré-colonial, 2 questões. Capitanias hereditárias, 1 questão. Economia canavieira, 8 questões. Economia mineradora, 9 questões. Expansão territorial, 3 questões. A invasão holandesa, 4 questões. Né? Corte joanina, 4 questões. Então você vai ver que está muito quebrado. Quando você vai estudar sistema colonial, quando você vai estudar colônia, onde estão a maioria das questões? Em cultura e sociedade colonial. Escravidão, diferenças da escravidão da sociedade canavieira para a sociedade mineradora, para as sociedades urbanas do Rio de Janeiro. Né? Então, quando você estuda cultura e sociedade, aí você tem a chance de pegar a maior quantidade de questões, porque dessas 65 questões, 39 dessas questões são sobre cultura e sociedade. Quando a gente fala de império, primeiro reinado, 17 questões. Período regencial, 5 questões, e segundo reinado, 54. Aí vem a pessoa dizer, eu estudo império. Não. O que você vai concentrar no império se você tem pouco tempo? Segundo reinado, sem sombra de dúvidas. Quando você pega a República Velha, República da Espada, 6 questões. República das Oligarquias, 46 questões. Se você está somando, você vai ver que alguns números estão dando mais do que o total. Quando eu destrinchei os números, você somar dá mais do que o total. Por quê? Porque tem assuntos também que são de mais de um conteúdo diferente. Porque o que é que a gente está tentando... O que é que os sistemas tentam sistematizar, né? Tentam aglomerar, compartimentar o conhecimento. Só que às vezes em história tem questões que são de mais de um conteúdo. Por exemplo, quando você fala de escravidão, você pode estar falando tanto de colônia como do primeiro reinado como do segundo reinado. Então, às vezes, uma questão de escravidão pode ser contada nos três indexadores. Está entendendo? Então, vamos voltar para a República Velha. República Velha, você tem espada 6 questões e República das Oligarquias 46 questões. Percebeu a diferença? E quando você chega em República Nova? Em República Nova, a partir de Vargas, 33 era Vargas. Período Democrático, República Populista, de 46 a 64, 19 questões. Regime Militar, 35. E República Nova, 11 questões. E quando você... Então, qual é a conclusão? Qual é o assunto que eu tenho que estudar? Aí você vai ver um ponto interessante. Por quantidade de questões e por um recorte temporal, República do século XX. 98 questões e um recorte temporal menor. Você vai ter um recorte temporal de 30 para cá, que é um recorte temporal que você tem muita fonte histórica e dá para contextualizar bastante, e é uma história mais proximal. Então, começa estudando por aí, começa estudando de Vargas para cá. Depois, você pode ir para o Império. Segundo reinado, 54 questões, a quantidade boa. Né? É um recorte temporal muito pequeno, 49 anos. Né? Então, vai para segundo reinado. Depois, República das Oligarquias. Não esquece da espada, né? Estudar na República da Espada, mas República das Oligarquias. Coronelismo, política do café com leite, política dos governadores, dominação e resistência. Né? Então, vai por esse lado aí. Quarto, sociedade e cultura colonial. Então, vamos fazer nosso ranking. Primeiro lugar, República, de Vargas para cá. Né? Segundo lugar, segundo reinado. Terceiro lugar, República das Oligarquias. E quarto lugar, cultura e sociedade colonial. Quinto lugar, você pode botar especificamente colônia, revoltas coloniais, que cai bastante, né? Então, dá uma concentrada nisso aí. Tá certo? Gostou do nosso ranking? Te ajudou no teu estudo? Quer ver o de História Geral? Segue nosso canal, se inscreve, dá teu like, comenta o que é que você quer ver. Quer ver como é que se estuda de uma maneira que maximiza teu tempo e teu entendimento? Então, segue nosso canal. Obrigado, pessoal. Não confunda e até o próximo vídeo.